Alô, eu sou a Elissa e este é o canal Alemanizando. Sejam todos bem-vindos ao Veda de hoje. E hoje eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos na história desse canal aqui, que são os vistos para morar na Alemanha. Frequentemente pessoas entram em contato com a gente querendo morar aqui na Alemanha, mas elas não têm nem muita noção de que tipo de visto elas podem ter, ou muito menos ainda às vezes de que elas têm que ter um visto para morar aqui. E gente, isso é muito importante. Não venham para a Alemanha querer morar aqui sem ter visto, sendo ilegal, dando jeitinho. Não façam isso, não é bom pra ninguém, não dá certo, vocês vão se meter em problema ou ter uma vida de estresse louca, porque tem que estar se escondendo, coisa assim. Não façam isso, ou se quiserem fazer, façam. Eu não recomendo, então não perguntem pra nós como faz, até porque, eu não sei, e mesmo se eu soubesse eu não diria, porque eu não vou me envolver nesse tipo de coisa, tá? Dito isso, eu posso dizer para vocês não desanimarem, porque existem milhões de tipos de visto aqui na Alemanha, então eu tenho certeza que pelo menos em algum deles tu vai conseguir te encaixar e vir para cá direitinho, legalizado, fazendo tudo como manda a lei alemã. Só para vocês terem noção de quantos vistos existem, eu vou citar alguns, tá? Existe visto de estudante de idiomas, visto de estudante de ensino superior, visto de au pair, visto de procura de emprego, visto de trabalho, visto de união familiar com um alemão, visto de união familiar com membros da União Europeia, visto para casar, visto para fazer intercâmbio escolar, visto para vir fazer pesquisa científica, visto para ser artista, visto para ser freelancer. Existe uma infinidade de vistos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui muitos links com informações em português e oficiais sobre todos os tipos de visto, para que tu possa ler com calma, com cuidado e descobrir que tipo de visto tu pode ter, como faz para ter esse visto, quais são os documentos necessários, o que tu precisa fazer antes de vir para a Alemanha, o que tu precisa fazer depois que tu já estiver na Alemanha. Vão estar todas as informações reunidas lá e todas as informações são oficiais, não tem erro, pode confiar, e tudo que eu conseguir botar em português eu vou colocar nos links na descrição do vídeo. E eu já peço que enquanto tu estiver ali embaixo olhando os links, tu curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e toda aquela coisa. A partir do momento que tu sabe qual é o visto que tu quer ter, que tu já aplicou pra ele, que tu já tem ele, já tá aqui na Alemanha, já está vivendo, a minha recomendação é não faça e não tente fazer nada que o teu visto não te permite. Ou seja, se tu tá aqui como turista, que na verdade nem precisa tirar visto, eu já falei sobre isso no vídeo sobre como ser turista na Alemanha, vocês podem ver clicando aqui, ou também na descrição do vídeo, não tente trabalhar, não tente procurar emprego, não tente fazer nada que tu não pode fazer. Com visto de turista, tu pode vir aqui ser turista, olhar o portão de Brandemburgo, olhar a torre da TV, achar tudo lindo e voltar para casa feliz, com fotos, lembrancinhas e imã de geladeira. Não tente fazer outras coisas. Como eu falei no primeiro vídeo aqui do Veda, quando eu comecei a responder as perguntas frequentes de vocês, eu prefiro falar somente sobre aquilo que eu vivi, sobre aquilo que eu experienciei. Por isso eu já falei pra vocês como é ser turista aqui na Alemanha, porque eu já fiz tudo isso. E hoje aqui nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu tirei o meu visto, que é o visto de união familiar com um membro da União Europeia. Pra quem tá chegando agora no canal, eu recomendo dar uma olhadinha nos outros vídeos que vocês vão descobrir que esse canal não é só meu. Eu faço os vídeos com meu marido, o Rodrigo, que é brasileiro, mas ele tem dupla cidadania, então ele é também italiano. E o fato dele ser italiano e a gente ser casado me permite estar aqui, mas obviamente eu tive que fazer uma burocraciazinha, não é só chegar e dizer, meu marido é italiano, vou morar aí. Não, tem que lidar com isso e eu vou mostrar pra vocês aqui passo a passo como que eu fiz. Uma coisa importante a ser dita é que esse visto que eu tenho de familiar de um membro da União Europeia não serve para pessoas que são familiares de alemães, é para membros de outros países da União Europeia que não seja a Alemanha. Se tu é familiar de um alemão, o processo é um pouco diferente, tem alguns passos a mais que não tem no meu processo, então esse vídeo aqui infelizmente não vai te ajudar muito. Os pré-requisitos então para poder ter esse mesmo visto que eu tenho são: ser familiar de um cidadão da União Europeia, morar com essa pessoa em uma mesma casa, em uma mesma unidade familiar, e também não ser europeia, né? No meu caso, eu só tenho a nacionalidade brasileira, eu posso ter esse visto. Outra coisa importante são os documentos exigidos, né, para tirar o visto. Tu precisa ter o teu passaporte válido e também o passaporte do cidadão europeu, né, provando que ele é um cidadão europeu. Também tem que levar junto uma foto biométrica e o comprovante de residência alemão. Quando tu chega aqui na Alemanha, uma das primeiras coisas, a primeira coisa que tu tem que fazer é o teu registro de moradia na cidade. Eu vou falar sobre essas primeiras coisas a se fazer quando chegar na Alemanha num outro vídeo e daí eu vou explicar este documento em si. Mas ele é um dos documentos necessários para tirar o visto. Um outro documento exigido é o comprovante de relacionamento com a pessoa da União Europeia, né? Então tu tem que levar
levar a tua certidão de casamento original e a traduzida. E de todos esses documentos, o que eu considero mais importante é o comprovante de emprego do cidadão europeu. O cidadão europeu precisa ter um emprego na Alemanha ou então provar que ele pode sustentar a casa tranquilamente. E juntamente com essa comprovação financeira vem o convênio médico, né? Quando tu tem emprego, tu tem o convênio médico e isso também é exigido, tem que ter convênio médico, senão não tem visto. A primeira e talvez mais importante das etapas para tirar esse visto é tu estar num casal onde uma das pessoas tem cidadania e passaporte europeu, né? Ou seja, alguém que tem uma cidadania da União Europeia. No caso do Rodrigo, é italiana, mas poderia ser de qualquer um dos outros países da União Europeia pra gente morar aqui na Alemanha. Eu sei que a partir disso vai aparecer um monte de gente aqui querendo saber como foi o processo dele pra virar cidadão italiano e infelizmente, gente, a gente não pode fazer um vídeo sobre isso porque quem fez isso tudo pra ele foram os pais dele quando ele era criança. Então, ele não sabe, ele não viu isso acontecer, porque ele era criancinha. E além disso, talvez os trâmites daquela época sejam diferentes do de hoje, as taxas com certeza são diferentes. Enfim, esse é o tipo de coisa que a gente não pode falar porque a gente não viveu, basicamente. Então a gente tava lá no Brasil, o Rodrigo tendo o passaporte italiano e eu tendo só o passaporte brasileiro e a gente queria morar na Alemanha. Para fazer isso, a gente tomou algumas providências. Por exemplo, a gente casou, foi no cartório e casou. E eu não consegui encontrar na internet se realmente tu precisa ser casado ou se tu pode ter união estável. Então eu recomendo que ou por descargo de consciência vocês casem logo mesmo, ou que vocês com antecedência perguntem, entrem em contato com a embaixada e tenham certeza se pode ou não pode. Uma dica importante é fazer esse casamento alguns dias úteis antes do teu voo efetivamente para a Alemanha. Porque não dá pra chegar aqui com a certidão de casamento em português e levar no órgão de imigração, eles não vão aceitar só isso. Então o que a gente fez foi uma tradução juramentada da nossa certidão de casamento e a nossa certidão de casamento original em português a gente levou no consulado alemão em Porto Alegre e a menina que estava atendendo lá carimbou, comprovando que aquilo sim era uma certidão de casamento válida no Brasil. Então a gente chegou aqui com a nossa certidão de casamento original em português carimbada pelo consulado alemão em Porto Alegre e também com a certidão de casamento traduzida juramentada para o alemão. E esse, juntamente com o passaporte italiano do Rodrigo, né, comprovando que ele é um membro da União Europeia, foram os únicos documentos que a gente trouxe do Brasil para isso. Na hora de embarcar lá no aeroporto em Porto Alegre, houve um certo atrito, porque não queriam deixar eu embarcar, porque a minha passagem de volta era para um futuro muito distante, que já teria vencido todos os meus vistos de turista. Porque o visto de união familiar a gente tira aqui, e não no Brasil. Então eu não tinha visto, mas a minha passagem era para muito adiante, então houve uma certa discussão ali, mas no final das contas deixaram eu embarcar e a gente veio para cá sem nenhum problema. Quando a gente chegou aqui, eu não tenho bem certeza se a gente que não pesquisou direito ou se não tinha realmente muitas informações, mas a gente não sabia bem como as coisas funcionavam, então eu acabei demorando muito tempo para conseguir o meu visto. A gente chegou aqui no dia 29 de abril e eu só fui realmente receber o cartãozinho do meu visto no início de outubro. Mas isso foi bastante por incompetência nossa, eu poderia ter recebido esse visto muito antes e vocês vão ver por que agora. Vou contar todo o meu drama. Aqui em Berlim existe um prédio enorme que é o escritório de imigração e é lá que as pessoas têm que ir para tirar seus vistos quando moram em Berlim. Quando as pessoas vão morar em outros lugares, não é lá, tá, gente? Então pesquisem direitinho na sua cidade onde tem que ir para fazer os papéis dos vistos. E o escritório aqui de Berlim tá sempre lotado, porque tem sempre gente, né, indo, vindo, renovando visto, todas essas coisas. Então tem que marcar o horário antecipadamente pela internet. Esse visto que eu tenho de familiar de um membro da União Europeia requer que eu marque um horário e vá pessoalmente no escritório de imigração levar os meus documentos. Na época que eu fui fazer isso, em abril de 2014, eu não sabia que era tão lotado e tão concorrido, e eu deixei pra última hora, né, depois que a gente já tava aqui pra marcar esse horário. E aí, claro, né, o próximo horário livre era para 3 meses adiante, então realmente foi uma perda de tempo desnecessária. Mesmo assim, eu marquei esse horário e fiquei com ele guardado, né, para daqui a 3 meses, porque 3 meses é melhor do que nada. Uma coisa que acontece com uma certa frequência é as pessoas desmarcarem as suas reuniões lá. Então o que eu fiz foi entrar diariamente no sistema e ver se não tinha aberto uma data nova mais perto do presente, né, e menos perto de 3 meses depois. E eu consegui fazer isso e adiantar algum tempo a minha primeira reunião lá. E lá fomos nós, bem contentes que a gente ia conseguir lidar com o meu visto bem cedo. Quando a gente chegou lá, a gente cometeu um erro muito tonto, que dá até vergonha de contar aqui, mas eu vou contar porque pode evitar que outra pessoa faça essa tontice. Que foi o seguinte, esse prédio, como eu falei, ele é muito grande.
grande e ele tem diversas salas de espera e no meu documento estava escrito qual era a sala de espera que eu tinha que sentar, porém eu não vi isso porque eu não li todo o documento. E é por isso que eu digo pra vocês, lê tudo, lê com atenção, pega um tradutor e traduz as coisas se for necessário, se tu realmente não conseguir entender o que tá escrito ali, e faz as coisas com calma. O que a gente fez foi o seguinte, a gente olhou pra uma parede que tinha a bandeira do Brasil, juntamente com as bandeiras dos outros países da América do Sul, e nós achamos que aquela era a minha sala de espera, porque afinal de contas eu sou brasileira. Só que não, existe uma sala de espera aqui em Berlim, específica para os membros da União Europeia e seus familiares. Então a gente esperou na sala errada e alguém ficou chamando a gente na sala certa e a gente não viu. Ou seja, a gente perdeu o nosso horário, perdemos tempo, não falei com ninguém, saí sem visto. E aí, já com a experiência de ter marcado o horário e ter trocado para não ter que esperar os 3 meses, eu consegui outro horário relativamente próximo daquele, talvez um mês depois, e a gente voltou lá. E dessa vez a gente estava super confiante, a gente achou que ia dar certo, estávamos na sala de espera certa, a gente tinha todos os documentos. Fomos chamados, sentamos na frente do Herr que ia atender a gente, mas estava faltando uma coisa muito importante dentre os documentos que a gente não tinha, que era o cidadão europeu ter um emprego. Na época o Rodrigo não tinha emprego nenhum e esse era um dos pré-requisitos para que eu pudesse ter o meu visto, é que ele se responsabilizasse financeiramente por mim, né? Ou seja, não rolou mais uma vez. Mas como a gente já estava lá na sala com uma pessoa responsável por vistos e o meu visto de turista já ia vencer, porque afinal de contas a gente estava 3 meses nessa brincadeira, ele acabou me dando uma espécie de visto temporário que dizia que eu era esposa de um cidadão europeu, mas que esse cidadão europeu não tinha emprego e que ele tinha 3 meses para conseguir um emprego para que daí eu tivesse efetivamente o meu visto de residência e trabalho aqui. E aí, se o europeu do casal não está conseguindo um emprego nunca, a minha sugestão é que de qualquer forma vocês se dirijam lá ao escritório de imigração, mesmo assim, façam os mesmos passos que a gente, entreguem lá os papéis e os documentos necessários, o responsável vai ver se o europeu tem emprego ou não, e a partir daí ele vai decidir o que fazer, né? Ou ele vai dar o visto, como a internet diz que pode acontecer, ou ele não vai dar o visto, mas vai dar essa extensão que ele deu pra mim, por exemplo. Então, mais uma vez, a gente foi embora do escritório de imigração sem a minha permissão de residência e trabalho, né? Chateados. Aí a gente marcou um novo horário e no decorrer do tempo, enquanto a gente esperava esse novo horário, o Rodrigo conseguiu um estágio remunerado, mas a remuneração era bem baixa, eu acho que era em torno de 400 euros na época, só que né, é o que tem pra hoje, como eu gosto de dizer, e eu precisava do meu visto, então ele pegou esse emprego aí pra gente ir lá de novo e ele ser o meu responsável financeiro, mesmo que com 400 euros de salário, e no nosso caso aceitaram. Com todos os documentos em mãos e o Rodrigo, o europeu do casal, tendo um emprego, eu consegui finalmente a minha permissão de residência e trabalho aqui na Alemanha, que é no formato de um cartãozinho. E nesse cartão aqui tem todas as minhas informações, minha nacionalidade, endereço, qual é o tipo de visto que eu tenho. E até hoje eu só usei este cartão aqui para uma única função, que foi entrar e sair da Alemanha de avião. Eu só usei esse cartão até hoje para imigração. Acredito que a única serventia dele realmente seja entrar e sair do país, provando que tu pode entrar e sair do país porque tu é um cidadão residente. O meu visto tem a validade de 5 anos, que normalmente é a validade padrão, né, deste tipo de visto, e ele me dá direito a morar e trabalhar aqui na Alemanha legalmente. Essa foi a história de como eu consegui o meu visto. Eu espero que não tenha ficado muito complicado, que as coisas tenham ficado claras. Se alguma coisa não ficou muito clara, já deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. Talvez eu tenha me excedido aqui contando toda uma história e não tenha, né, deixado as coisas bem claras. Então, por favor, me ajudem. Deixe aqui as perguntas que vamos esclarecer todo esse assunto. E eu quero aproveitar também o final desse vídeo aqui para fazer um merchanzinho básico que pode ser do interesse de vocês. Inclusive, eu acho que é do interesse de quem tá vendo esse vídeo aqui. A gente tem uma parceria com a TransferWise, que é uma empresa que transfere dinheiro globalmente com taxas muito mais baixas do que vocês estão acostumados, tenho certeza. O serviço deles é bem revolucionário, é como se fosse um Airbnb dos bancos, e agora a grande novidade é que dá para transferir reais para fora do Brasil. Ou seja, se tu tá vindo morar na Alemanha, pode transferir os reais que tu tem aí na tua conta do Brasil para a tua conta da Alemanha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para o post que eu fiz no nosso blog explicando direitinho como é que funciona tudo, e também vai ter um link com o nosso código promocional. E quando tu utilizar o serviço do TransferWise pela primeira vez com o nosso código, tu pode transferir até 1.700 libras ou equivalente a isso, sem pagar nenhuma taxa. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu acho que vai ser bem útil. Como eu disse antes, na descrição do vídeo tem muitas informações extras, tem muitos links, tem muita coisa legal, então dá uma olhada lá. Aproveita enquanto tu estiver ali embaixo dando uma olhada na descrição e já curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Também não deixa de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, no Twitter e no Snapchat, que todos os lugares tem coisas diferentes sempre. E volte sempre, que aqui a gente ainda tá no meio do Veda e está tendo vídeo todos os dias em abril. Até o próximo vídeo. Tchau!